As leis divinas básicas para um despertamento. O que é um despertamento? Despertamento nada mais é do que a ação do Deus triuno, isto é, quem age é Deus, o Pai. O próprio Senhor Jesus diz do seu Pai que ele não é um Deus de mortos, mas um Deus dos vivos. Já na criação, vemos como Deus, o Pai, cria vida, mas também Deus, o Filho, cria vida. Vemos isso quando se ouviu: o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Através da sua morte vicária na cruz do Gólgota e através da sua ressurreição, Jesus Cristo produziu um despertamento eternamente válido, pois ele diz: porque eu vivo, vós também vivereis. João 14, 19. Isso vale no sentido exato da palavra. Mas também Deus deu o Espírito Santo. Produz vida, pois ele é o Espírito do despertamento. É o que vemos em Pentecoste. Naquele tempo, o Espírito Santo veio visivelmente sobre os discípulos e o resultado foi um despertamento. Aí também nós podemos somente implorar: Espírito da vida, assopra poderosamente sobre o campo da morte. Que é a tarefa do Espírito Santo agir dessa maneira, conclui-se de Ezequiel 37. Quando os ossos de Israel tinham se ajuntado e tinham crescido carnes e tendões sobre eles, o vento do alto assoprou sobre eles e surgiu vida. Mas já na criação, vemos um Deus triuno, unido, produzindo despertamento. Lá, o Deus vivo fala no plural: façamos. Gênesis 1, 26. Então está escrito: criou Deus, esse é o Pai, no verso 27. Estando escrito ainda: e disse Deus, verso 19. E mais 8 vezes só no primeiro capítulo: esse é o Filho, pois ele é o Verbo desde o princípio. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Revela a ação do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade na criação. Esta criação por parte de Deus triuno nada mais era do que despertamento. Toda a criação é uma obra do Deus triuno e, deste modo, despertamento de Deus. Todos nós conhecemos o resultado: luz, vida, calor, frutos. Todas as obras de Deus são vida e despertamento. Também nós, que dizemos ser renascidos, conforme Efésios 2, 10. Somos feitura dele e, consequentemente, somos destinados para a vida. As conclusões desses fatos básicos e monumentais com os quais somos confrontados hoje são as seguintes. Primeiro, onde não há despertamento, não age mais o Senhor, mas nós mesmos. Podemos produzir muitas coisas, também no âmbito religioso, mas onde nós agimos ao invés de Deus, não irrompe vida do alto. Então realizamos, como diz Hebreus 9, 14, obras mortas. Como é necessário estar convencido que as palavras do Senhor Jesus em João 15, 5 valem ainda hoje. Sem mim, nada podeis fazer. Em outras palavras, sem verdadeira relação vital com Ele, tudo o que fazemos escorre na areia. Como característica, vale o que já citamos: onde não há despertamento, lá agimos nós, ao invés de Deus. O Senhor lá
Trata-se da nossa atividade religiosa e essa é sem poder. Nessa situação, assemelhamo-nos a Sansão, que se levantou contra os seus inimigos e do qual está escrito o abalador em Juízes 16, 20. Porque ele não sabia ainda que o Senhor tinha se retirado dele. Isso, porém, é o mais terrível quando agimos, trabalhamos, lutamos em volta de Jesus, mas o próprio Senhor não age mais. Então tudo fica vazio, oco, sim, sem sentido. Já Moisés compreendeu isso. E por isso ele negou-se a prosseguir sem o Senhor. Ele sabia que nesse deserto vazio e terrível, somente haveria vida se o Senhor estivesse com eles. Assim ele exclamou: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Êxodo 33, 15. Uma segunda conclusão séria é que onde não há despertamento, acontece o contrário, terrível, a morte. Como o Senhor elevado teve que acusar a igreja: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morta. Apocalipse 3, 1. Essa é a descrição de uma religião cristã sem verdadeira substância de vida. Trata-se de um envelope que, ao invés de cédulas, está cheia de papel picotado. Igrejas, comunidades, associações que não têm mais despertamento estão desligadas da fonte de vida, do próprio Senhor. Elas são sem conteúdo, sem alvo. Com essa constatação, chegamos à terceira conclusão. Onde não há despertamento, não habita a verdade, mas sim mentiras. O próprio Senhor Jesus advertiu seriamente contra esse desvio. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os vossos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. João 43, 44. A mentira, portanto, é caráter de Satanás. Existem pouquíssimos crentes que permanecem na verdade, emanam a verdade até o fim, isto é, a verdade da palavra de Deus, até que ela irrompa. É muito significativo quando o Senhor Jesus diz, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio. Pois o crente egocêntrico mente sempre, pois ele fala do Senhor e mesmo assim, no fundo, procura a si mesmo. Quem precisa, afinal, ser despertado? Não os não convertidos, não os perdidos. Esses têm que ser salvos. Não despertados devem ser aqueles que já eram uma vez despertados, isto é, os filhos de Deus. O despertamento tem que começar no teu e no meu coração. Na Escritura lemos e ouvimos o lamento do Senhor, por exemplo, em Isaías 1, 2 e 3. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É como se o Senhor quisesse dizer: tenho filhos que, apesar de serem renascidos, creem, vivem, oram, cantam longe de mim. Eu os criei, abençoei-os, guardei-os, mas eles afastaram-se de mim.
Eles desviaram-se de mim. Não se trata aqui da apostasia exterior, mas apostasia interior. Em Jeremias 15, 6, o Senhor diz chorando: Tu me rejeitastes, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantarei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Em nosso tempo atual, encontramo-nos mundialmente diante da alternativa despertamento ou juízo. Isaías 40, 18 diz que o Deus eterno não se cansa, nem se fatiga. Mesmo assim ele lamenta aqui: estou cansado de ter compaixão. Onde, em consequência da endurecida desobediência dos filhos de Deus, Deus não pôde agir e não pode dar despertamento. Ele fica cansado. Encontramo-nos em meio à apostasia e corre-se adiante em atividades religiosas, mas os homens não sabem que o Senhor retirou-se dele. Como se expressa o cansaço de Deus? Encontramos a resposta em Isaías 1, 5. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? No mundo cristão, desperdiça-se muitas forças, muito tempo, muitos meios que o Senhor não aceita. Isaías 1, 13, 14 comprova esta afirmação. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. E através do profeta Amós, ele exclama: aborreço, desprezo as vossas festas. Com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Amós 5, 21. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Vemos, portanto, claramente que existem feriados sem sentidos, reuniões cristãs vãs e cântico de corais vãos. O Senhor fecha os seus ouvidos porque falta obediência de fé interior. É por isso que ele não pode dizer o seu amém e não pode dar despertamento. Como acontece que crentes que viviam em despertamento, que eram ardentes pelo Senhor, perdem o despertamento? A razão é o pecado. Existem 3 deles que impedem e interrompem o despertamento de maneira especial. O pecado dos olhos. Nós o encontramos, por exemplo, em Davi, que era extraordinariamente abençoado e confirmado pelo Senhor, sendo um rei de despertamento. Mas o despertamento foi apagado pelo pecado da concupiscência dos olhos. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Segundo Samuel 11, 2. Com isso foi interrompido o despertamento. Sempre quando o crente começa a basear-se naquilo que vê, a ação do Espírito é interrompida pelo pecado. Cada um que crê naquilo que é visível e não no invisível, forçosamente pecará. Quantos crentes viram e tomaram sua decisão com base naquilo que viram, com o resultado de que tornaram-se incapazes de crer? Vemos isso também com Eva, pois também o seu pecado começou com o olhar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, Gênesis 3, 6. Ela tomou a sua decisão de acordo com aquilo que tinha visto. Assim, a ação de Deus foi interrompida também com ela. Mais tarde, Ló fez exatamente o mesmo. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Gênesis 13,
10. Sua decisão baseava-se igualmente no que tinha visto. Com isso, ele saiu da corrente do despertamento. Ou Acã, ainda mais tarde. Que maravilhoso despertamento houve lá em Jericó. Aconteceram coisas nunca vistas. Pela fé de todo o povo de Israel, os muros de Jericó caíram, ruíram com um estrondo. Mas repentinamente, esse despertamento foi interrompido. E na pequena cidade de Ai houve uma derrota. Por quê? Porque entre eles havia um que tinha pecado. E como havia começado o seu pecado, Acã mesmo confessou, em Josué 7, 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro. Esse é, portanto, o pecado de ver, que eu gostaria de citar como a primeira razão. Porque através dele, o despertamento começou a apagar também na vida de muitos crentes. Começaste também a apoiar-te no que é visível? Tu te tornaste um homem materialista, uma pessoa que confia em dinheiro, bens e honras? Então és culpado, porque o despertamento morreu na tua família e à tua volta. O pecado do coração. O pecado do coração é muito pior do que dos olhos, pois o maior interesse de Deus é pelo teu e pelo meu coração. Ele ajudou maravilhosamente e deu despertamento a muitos, como por exemplo o rei Uzias. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres, canto das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que ele se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus. Em 2 de Crônica 26, 14, 16. Até quando ele foi ajudado? Até que se tornou forte, até que cometeu o pecado do coração. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e assim foi interrompido o despertamento. Em espírito, vejo igrejas inteiras, as quais o Senhor ajudou maravilhosamente e as abençoou, de maneira que houve movimentos de despertamento. Mas então, quando elas tornaram-se espiritualmente poderosas, o seu coração exaltou-se, elas ficaram orgulhosas e, ao mesmo tempo, um objetivo em si mesmas. Com isso, essas igrejas começaram a desmoronar. O despertamento foi interrompido. É da vontade de Deus dar-nos um despertamento se nós nos arrependermos não somente com os lábios, mas com o coração. Também teu coração exaltou-se? É orgulho, é uma abominação diante do Senhor, e mata a sua ação, e rompe o rio de vida do alto, não somente Uzias, mas também o maravilhoso rei Salomão. É um exemplo daquilo que tem por consequência o pecado do coração. Na antiga aliança, não houve rei maior, nem mais glorioso do que ele. O próprio Senhor o amava, e sua fama era conhecida até muito longe, até a Etiópia. Mas então, ele cometeu o pecado do coração. Ao invés de dar todo o seu amor ao Senhor, que o amava. A Bíblia diz: amou Salomão
muitas mulheres estrangeiras. 1 de Reis 11, 1. Os resultados foram funestos. Salomão, o servo do Deus glorioso, poderoso, tornou-se um idólatra em sua velhice. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. 1 de Reis 11, 4. 2 vezes é utilizada a palavra coração, porque trata-se do pecado do coração. É realmente abalador ler no versículo 9: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Muitos servos e muitas servas do Senhor podem perguntar-se: por que não acontece mais através do seu trabalho? Talvez ores muito e lutes por despertamento, por mais frutos, e mesmo assim não acontece nada. Por quê? Porque cometeste o pecado do coração. No que te tens além do Senhor? O que faz teu coração inclinar-se para deuses estranhos? Vê, o Senhor indignou-se contra Salomão e teve que levantar um adversário contra ele. 1 de Reis 11, 14. E o despertamento acabou. Seu reino foi dividido e permaneceu assim até hoje. Pecado da língua. O pecado da língua é um dos piores pecados, pois os resultados desse pecado são tão abaladoramente sérios que somente cito com temor. Em Tiago 3,4, fala-se de grandes navios que são dirigidos por um pequeniníssimo leme. E então está dito no versículo 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vedes como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Em Tiago 4:11, encontramos a advertência: irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quantos filhos de Deus sucumbiriam, chorando amargamente, se pudessem ver a amplitude e as consequências dos seus pecados da língua? O que produz o pecado da língua nos é mostrado, por exemplo, com Miriam e Arão, a irmã e o irmão de Moisés. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher etíope que tomara, pois tinha tomado uma mulher cussita. Números 12:1. Qual foi o efeito? Esse falar de Miriam contra o servo de Deus foi castigado, sendo que ela tornou-se leprosa. Então lemos no versículo 15: assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Que tragédia! Centenas de milhares de crentes foram detidos em sua marcha para a terra prometida, Canaã, porque uma mulher tinha pecado com a sua língua. Vês agora, porque não acontece um irromper do Espírito de Deus em seu coração, na tua família, na sua igreja? Porque pecaste com a tua língua. Talvez mentiste e enganaste a Deus, como fizeram Ananias e Safira. Eles caíram mortos e por causa deles o despertamento foi interrompido. O pecado dos olhos, o pecado do coração, o pecado da língua, essas são as causas que interrompem a ação de Deus e impedem o despertamento. Aí apresenta-se uma pergunta: Deus quer mesmo dar ainda um despertamento? Como é consolador
que podemos responder a pergunta com um sim. O Senhor diz em Ezequiel 36, 26, 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e farei que andeis nos meus estatutos. Observemos que nesse versículo é frisado que o Senhor o quer. O Senhor quer renovar teu coração completamente, se tu o quiseres. Ele quer dar seu Espírito em seu coração, para que fiques cheio do Espírito Santo. A questão é, se o Senhor quer recuperar também um solo espiritualmente seco. Também nesse caso, a resposta da Sagrada Escritura é sim, pois a respeito temos a vontade de Deus claramente expressa em Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Pode Deus mentir? Diria ele alguma coisa sem o fazer? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Quer o Senhor realmente acender o fogo do Espírito em nós e à nossa volta? O próprio Senhor Jesus dá a resposta em Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Quais são as leis divinas básicas de um despertamento? Primeiro, elimina as coisas condenadas. Mais uma vez, voltamos ao acontecimento em Josué 7. Acã, que tinha se baseado nas coisas visíveis, agindo e pecando de forma correspondente, tinha trazido a condenação ao povo de Israel. Quando houve então a derrota em Ai, e Josué começou a orar e a lamentar: Ó Senhor, por que fizeste isso? E o Senhor lhe diz no capítulo 7, 10: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? E no versículo 12, lemos: Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Eu gostaria de acentuar muito essas palavras, pois elas valem para cada um de nós pessoalmente. Os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, enquanto as coisas condenadas estavam no seu meio. Também tu não podes, no dia a dia, resistir vitoriosamente ao inimigo. Nunca terás despertamento enquanto ainda houver coisas condenadas no teu coração. Então vale a palavra do Senhor: já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. 2. Humilha-te sobre a julgadora palavra de Deus. Para esclarecer isso, voltamos à história de Davi, cuja falta de despertamento começou com a concupiscência dos olhos. Então veio a ele a palavra do Senhor, através do profeta Natã, e Davi é atingido pessoalmente pelas palavras que Natã lhe lança ao rosto: Tu és o homem, 2 Samuel 12, 7. Qual foi a reação de Davi? Ele poderia ter se esquivado, ficado irado, como fizeram muitos reis depois dele. Mas não. Davi humilhou-se sob a palavra que o atinge e reconhece: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12, 13. Depois dessa confissão, em verdadeiro arrependimento, o despertamento começou. Todos nós somos mestres em esquivar-nos como as serpentes e em escapar, mas o Senhor diz: Tu és o homem. Tu difamaste, tu pecaste com teus olhos, tu mentiste, tu foste orgulhoso. A lei divina básica de um despertamento, em oposição a isso,
é que tu pessoalmente se humilhes sobre a julgadora palavra de Deus e confesses: eu pequei. Assim chegamos à última lei básica. 3. Humilha-te em teu íntimo. Não se trata, portanto, de comportamento exterior cheio de humildade, mas de seres humilde em teu íntimo. O Senhor Jesus o era, pois diz de si mesmo: sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Estou convencido que o Senhor está imediatamente disposto a dar um despertamento em tua vida, se te tornares humilde de coração. Trata-se, no caso, da humildade que abrange todas as áreas da vida, pois a humildade do teu raciocínio leva à fé viva. A humildade da tua vontade leva à obediência satisfeita e a humildade do teu coração leva a um poderoso despertamento. O Senhor diz, em 2 de Crônicas 7, 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Temos suficientes exemplos na Escritura que Deus deu um despertamento àquelas pessoas e povos que observaram e seguiram suas leis de despertamento. Todo o livro de Atos comprova isso. Mas também a história de Jonas em Nínive prova que irrompe um verdadeiro despertamento quando todos humilham-se. E tu não podes esquivar-te da palavra, a convincente palavra de Deus. As leis divinas básicas de um despertamento valem agora para ti. Lembra, o Senhor quer dar um despertamento se tu quiseres.